Olá, humanos, tudo bem? Aí. Olá, humanos, tudo bem? Certinho? Bom, a gente tá numa sequência, né, de botânica, a gente já viu os grupos, os ciclos reprodutivos, algumas coisas assim bem interessantes. A gente vai continuar agora numa outra parte, a gente vai entrar na histologia vegetal. Assim como existe a histologia animal, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, o tecido muscular. Dentro do tecido conjuntivo tem o propriamente dito, tem o de sustentação, tem de transporte, enfim. Na botânica, os vegetais também têm, só que com nomes diferentes, ok? Então, o que eu vou fazer? A gente vai ver primeiro um esquema de organização dessa histologia vegetal e a gente vai falando aos pouquinhos de cada um deles. Tá legal? Bom, vale lembrar o seguinte, assim como nós temos células-tronco ou células embrionárias que darão origem a todas as outras células, a todos os outros tecidos, os vegetais também têm. Só que não entra com o nome de tecidos, células-tronco. Entra como células meristemáticas. Essas células meristemáticas, o meristema primário principalmente, ele tem uma grande capacidade de mitoses, não meiose, mitoses, e eles vão se multiplicando muito rápido. Ele está sempre nas extremidades dos vegetais, o vegetal praticamente não cresce no meio, ele vai crescer sempre pelas extremidades, né? A gema apical, a ponta da raiz, então o crescimento vai ser sempre desse jeito. E à medida que essas células vão amadurecendo, assim como acontece com as nossas células-tronco, elas vão se especializando. Elas saem da condição de meristema primário e passam para o meristema secundário. Algumas células desse tecido secundário conseguem voltar para ser primário e depois desenvolver uma outra linha. Esse retorno do secundário para o primário é chamado de desdiferenciação do meristema. Então eles avançam um tempo, depois eles retornam, como se fosse voltar a ser célula-tronco, no caso células meristemáticas, meristema primário, e depois eles vão se especializar em outros tipos. Tá legal? Então a gente vai pegar esse espaço aqui e a gente vai montar um esquema, um resumão da histologia vegetal e a gente vai falando aos pouquinhos sobre eles. Ok? Fechado? A gente se encontra então, vou montar isso aqui, tá? E fica assim. Peguei toda a organização da histologia vegetal e a gente fez um esquema. Vale para vocês também, um esquema bem interessante. Tira o seu print aí se você quiser, vou achar ele aqui, para a gente falar parte por parte disso daí. Ok? Bom, então olha só. As células meristemáticas são aquelas células iniciais, aquelas células que vão dar origem a todo o vegetal. Então nós temos o que corresponderia para nós a célula-tronco, que é o meristema primário. Depois ele vai evoluir para secundário e algumas dessas células podem voltar a ser primário, que é a desdiferenciação do tecido, do meristema, ok? A gente não vai entrar em detalhes. Bom, então esse meristema primário que vai dar origem a um monte de outras coisas, a protoderme é a que vai dar origem aos tecidos iniciais do vegetal, que a gente chama de gema apical, lá na ponta do vegetal, aquelas primeiras células que surgem provocando o crescimento do vegetal. São células da protoderme que darão origem ao meristema apical, tá legal? A gema apical. O meristema fundamental, ele vai dar origem a uma série de tecidos adultos, os tecidos de sustentação, os tecidos de preenchimento, que a gente tem do lado de cá, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tudo isso aqui, os tecidos adultos ou permanentes, eles são formados a partir desse tecido meristemático, tá legal? No caso aqui, o meristema primário. O procâmbio, ele vai ser responsável pelos tecidos condutores. A gente está falando de xilema e de floema, tá legal? Esses tecidos são formados a partir desse procâmbio, que vai dar origem ao câmbio, que vai dar origem ao xilema e floema, ok? Então, essas células aqui são as células iniciais. À medida que elas vão sofrendo mitoses, elas vão se diferenciando e elas vão se diferenciando no meristema secundário. Esse meristema secundário aqui, ele vai dar origem aos vasos condutores, o xilema e o floema, e vai dar origem aos tecidos de proteção e de preenchimento do caule, principalmente.
né, que vai ser o filogênio, que vai dar origem ao suber, a feloderme, né, que são tecidos de proteção, são tecidos de preenchimento também. Bom, então a partir desses tecidos meristemáticos, as mitoses vão acontecendo e essas células vão se tornando células adultas. A partir do momento que elas se tornam células adultas, elas não retornam mais. Elas vão dali para frente, tá legal? Bom, relembrando, o vegetal sempre vai crescer somente pelas extremidades, ok? Bom, então dentro dos tecidos adultos nós temos de revestimento, que a gente acabou de falar, que vai ser a epiderme e o suber. A epiderme é a camada limítrofe, assim como acontece com a gente. O tecido epitelial é a camada limítrofe do organismo. Aqui vai funcionar do mesmo jeito. Essa epiderme aqui é um tecido vivo que vai proteger o vegetal externamente. Logo atrás, no caso mais para dentro desse tecido da epiderme, que é um tecido vivo, tem um tecido que é conhecido popularmente como rolha, cortiça, que também faz uma proteção muito grande, que é chamado de suber. Esse suber vai ser um tecido morto. Esse vegetal, para se sustentar, assim como nós, para a gente sustentar, para nos sustentarmos, nós precisamos de tecidos de sustentação, o vegetal também. Só que não tem esqueleto nem cartilagem. Um deles é o colênquima e o esclerênquima. Lembrando que o colênquima é um tecido morto e o esclerênquima é um tecido vivo. E está faltando isso aqui. Legal? E nós temos depois os tecidos de preenchimento. Preenchimento, o clorofiliano da folha, né? É parênquima palissádico, é parênquima lacunoso, enfim, a parte que faz fotossíntese. Os amilíferos, aeríferos e aquíferos são tecidos de preenchimento de reserva. Legal? Olha só que legal, reserva. O amilífero vai armazenar o quê? Amido. Os aeríferos vão armazenar o quê? Ar. E o aquífero, água. Ok. Então vamos ver. Vitória régia. Vitória régia é um vegetal aquático e na sua raiz tem um monte de parênquimas de tecidos adultos de preenchimento. A pergunta é a seguinte, uma prova. A Vitória régia, ela tem mais tecido de preenchimento, os parênquimas, aerífero ou aquífero? A ideia inicial, pensar, vive na água, aquífero. Não, cara, é aerífero. Para quê? Para manter a sua flutuabilidade. Se ela já está na água, se ela vai armazenar a água, ela vai ficar muito densa, muito pesada e vai afundar. Então ela tem mais parênquima aerífero. Cactus, planta de deserto. Ele tem uma escassez de água muito grande, então quanto mais água ele puder armazenar, melhor. Então ele vai ter o quê? Ele tem um parênquima aquífero. É bem mais desenvolvido nos cactos. Por quê? Porque eles armazenam água. Então cada um tem a sua funcionalidade, tá ok? Bom, a partir desse resumo aqui, a gente vai complementando a parte de histologia vegetal, tá legal? Tira o print aí que a gente vai voltar daqui a pouquinho abrindo algumas partes aqui importantes. Já tinha até deixado o tempo para o print, fica mais um pouquinho. Ok? Então, vou apagar isso aqui para a gente já começar a parte de histologia. Falou? Voltamos? Então, olha só. O que a gente tem que saber de importante para uma prova? Meristema primário, a gente já viu antes, ele é responsável pelo crescimento longitudinal da planta. Relembrando, a planta só cresce pelas extremidades, a ponta da raiz e a ponta do caule. É assim que ela vai crescer, tá legal? No meio não, tá? Então, ó, vamos fazer um desenho aqui. Vamos colocar a planta aqui. Ops. Vou fazer um negocinho direito. Vou colocar essa planta verde, né? Aqui.
Aqui está a gema apical e o crescimento vai ser sempre assim. Porque aqui na raiz, vamos colocar aqui, ó, raiz, nós também temos o crescimento. Ok? Então isso é importante. O meristema primário, ele vai ser responsável por mitoses, né? Sempre mitoses. Está sempre nas extremidades do vegetal. Não importa se é gema lateral, gema apical, ponta. E ele vai ser responsável sempre pelo crescimento longitudinal. Ok? O outro meristema, que vai ser o avançar do meristema primário, chamado meristema secundário, que está aqui. Meristema secundário. Está aqui. Ele não vai ser responsável pelo crescimento longitudinal da planta, ele vai ser responsável pelo crescimento em largura, tá legal? Lateral. Então vamos colocar aqui, responsável pelo crescimento lateral do vegetal. Ok? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Ó. Pronto. A gente coloca aqui a planta. E aqui a gente coloca o seguinte, ele é responsável por esse crescimento aqui. Então, meristema primário, meristema secundário. Ok? Aí vem uma questão de prova. Dá? Vai dar sim. Olha, vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Vou colocar uma planta aqui. Legal? Uma pessoa que não se preocupa com o meio ambiente, que chega para vandalizar os parques, ele chega lá com um canivete e coloca aqui a inicial da letra dele. E essa inicial está a 1 metro do solo. Opa, 1 metro. 1 metro do solo. Legal? Considerando, vamos usar números, tá? Ele voltou lá 20 anos depois. E essa árvore cresce uma média de 10 centímetros por ano. 10 centímetros ano de crescimento. Pergunta. Então a árvore está aqui, né? Grande já. A pergunta é a seguinte: considerando esses dados, considerando todo o vegetal, tudo direitinho, 20 anos depois, quando ele voltar nesse lugar, a letra A que ele tinha colocado no caule vai estar a quanto do solo? Qual a altura do solo? Gente que faz cálculo, pô, 20 anos, 10 centímetros ao ano e vai e coloca. Cara, o vegetal ele só cresce pelas extremidades. Então continua com 1 metro. O que pode acontecer é que o A vai estar mais largo, mas continua 1 metro. Porque o vegetal ele só cresce das extremidades, no meio nunca. Tá ok? Fechado aí? Tira o seu print. Aí que são coisas importantes para a prova, tá bom? A gente volta na outra aula de histologia.